no vídeo de hoje. Eram, todavia, no conjunto, numerosos, bem mais do que Zairon pensava que seriam. Havia com toda certeza mais de 6.000 homens. Episódio 23. A Encruzilhada. Um cavaleiro de armadura negra e corcel branco aproximou-se do cume da colina. O céu estava nublado e ventava. Se não estivessem no verão, com certeza estaria fazendo muito frio. Aproximou-se de outro guerreiro com uma também negra armadura, só que bem mais imponente, como atestava a longa capa rubra que ostentava. Sua montaria era a mais nobre de todas. Um grande e negro cavalo trolnaquiano, uma raridade naquela parte do mundo. Meu senhor, tudo está correndo como planejado. Em breve nós massacraremos os inimigos e a cabeça de Zairon ser-lhe-á entregue em uma bandeja. Seu excesso de confiança é um convite à ruína, General Daron. Quem sou eu para discordar do senhor? No entanto, mesmo o mais cauteloso dos homens esperaria uma vitória, ante a discrepância dos números. Isto se o adversário não fosse Zairon Genor. Já teve notícia dos batedores desaparecidos? As notícias não são as melhores, meu senhor. Achamos o corpo de 2 deles e o terceiro não foi encontrado. Ele foi capturado. Pode ser. Mas o que importa isso? Ele era apenas um legionário. Não sabia de nada e sua vida não tem relevância. De fato não tem, mas seja o que for que ele sabia, agora o inimigo já sabe. Temos de nos apressar. Nossa distância do inimigo é pequena. Nossos homens logo estarão descansados. Temos apenas de mandar mensageiros para as 2 outras colunas e iniciar o ataque maciço. Elas não vão atacar. Não da forma que está pensando. A princípio, marcharemos sobre eles sozinhos. Como? Mas não foi isso o que foi decidido em Nakikaron. Eu sei, não obstante o comandante sou eu, e não os generais da capital. Eu decidi que vai ser assim. Como quiser. De qualquer forma, não há como sermos derrotados. Mas se posso perguntar, por que não nos falou antes da sua mudança de planos? Pela mesma razão que você não foi escolhido para comandar este exército, Daron. Para eliminar riscos. O senhor me ofende ao duvidar da minha lealdade ao trono do Império das Sombras. Chega de tolices! Você já cumpriu as ordens que lhe dei? Sim, eu já o chamei. Deve estar vindo para cá agora. Pelo visto, vim para esta campanha para ser um mero mensageiro. Devia se dar por satisfeito, mesmo se isto fosse verdade, não é mesmo? Daron não respondeu. Mas este não é o caso. Preciso que comande a coluna principal durante o ataque. Fico honrado, mas pensei que o senhor a comandaria pessoalmente. Não. Essa é uma tarefa tão banal que permitirei que você a realize. É muito simples. Apenas avance com nossas forças contra as muralhas a oeste da casa principal. As defesas deles não devem lhe dar muito trabalho. Não devem mesmo, mas não seria mais lógico atravessarmos o riacho de pedra mais ao norte ou mais ao sul e atacarmos por um flanco desguarnecido? Isso cabe a mim julgar. Perdoe-me, mestre, mas por que atacá-los por onde eles são mais fortes? Você é mesmo muito ingênuo, Daron. Você quer que a presa fuja? Esse é um jogo mais de inteligência do que de força. Mas não inquiete sua mente limitada tentando entender. Apenas cumpra as ordens. Como quiser. Disse o general, sem conseguir disfarçar o ódio no tom de sua voz. É tudo. Vá. Assim que Daron saiu, outro cavaleiro se aproximou. Este não usava armadura, apenas um longo e escuro capuz que escondia sua face. Meu senhor, aqui estou eu, conforme ordenado. A hora está chegando, meu amigo. Finalmente, a justiça triunfará. Este dia será lembrado por gerações como a data em que o reinado de Algar, em plena Terra das Sombras, foi destruído. O dia em que reconquistamos nossa liberdade. Não consigo deixar de ficar ansioso. É compreensível, meu senhor. Chamei-o apenas para informá-lo que seguiremos o plano já delineado. Acredito que tudo correrá conforme previmos. Vamos esperar que sim. Como o senhor bem sabe, eu também ansiei muito por este momento.
O cavaleiro de capa rubra ensaiou um sorriso sombrio. A alegria que se encontra no ódio, força motriz de tantos grandes guerreiros, estava nele. Nunca antes em sua vida se sentira tão vivo, tão feliz. Estava ávido pelo que se seguiria, pelo sangue que esperava derramar. Sentia que valia a pena ter nascido só para viver aquele dia. Cada momento era marcado pelo palpitar de seu coração. O outro cavaleiro podia perceber o estado de seu mestre, o que o fazia se orgulhar de servir a tão altivo senhor. Mas o tempo da ansiedade estava para acabar, pois o dia estava passando enquanto o sol fazia seu silencioso percurso por detrás das nuvens. Toda a vida animal e vegetal parecia estar tomada pela quietude que antecede a batalha, como se a criação se paralisasse esperando o desenrolar dos acontecimentos no estranho mundo dos homens. O astro de fogo era a exceção. Impassível espectador, continuava sua eterna viagem sem se importar com o mundo mortal. Por isso, rapidamente o fim do dia já se aproximava. Não muito longe dos cavaleiros, Zairon permanecia enclausurado em sua sala. Seja lá qual fosse a opção que fizesse, estava na hora de tomar uma decisão. O momento culminante estava se aproximando. Isso ele podia sentir. De súbito, a porta se abriu. Era Sironiel. Mestre Zairon, um exército, bem mais de 1000 homens pelo que pude ver da torre. Estão vindo do sul. O ataque começou. Você acha que é a coluna sul sobre a qual Tairon nos falou? Eu acho que sim. O que mais poderia ser? Mas não pude distinguir claramente. Eles ainda estão a uma boa distância. Não se aflija ainda, general. Vou à torre. Preciso ver com meus próprios olhos. Mestre, o senhor sabe que se eles atacarem pelo sul, nossas defesas serão inúteis. Quer que eu chame Liana, Dion e as crianças e prepare a carruagem? Precisamos fugir já. Já disse para manter a calma. Primeiro, verei que exército é esse. O filho do fogo levantou-se de sua cadeira e se dirigiu o mais rápido que pôde em direção à torre de guarda-sul. Não demorou muito para alcançá-la, mas o exército já estava bem mais próximo. Para o seu alívio, percebeu que tudo estava correndo de acordo com o que havia planejado. Era este o último elemento de que precisava para seu plano de ação. Eram seus reforços vindos da vila ao sul, Taizain. Em verdade, era formado apenas por alguns homens jovens e poucos bem armados guerreiros. Havia em maior quantidade garotos muito novos, mas não crianças. Homens de meia idade e mesmo alguns velhos. Poucos estavam montados e também havia uma minoria de armadura. Eram, todavia, no conjunto, numerosos, bem mais do que Zairon pensava que seriam. Havia com toda certeza mais de 6.000 homens. O filho do fogo estava satisfeito. Um fio de esperança surgira de novo dentro dele. Via pela primeira vez, desde que a crise começara, uma luz no fim do túnel. Uma saída para seus problemas. Eu lhe disse para não se preocupar, Sironiel. Estes são meus reforços, disse o filho do fogo. Mestre, que exército é este? As tropas da caravana do leste, eu sei que não são. Indagou o jovem general sem conseguir conter a consternação. Você me decepciona, meu amigo. Não é difícil de deduzir. Não importa, você vai saber. Mas antes peça para Ianor utilizar os suprimentos para alimentar essa gente. Eles vão ter pouco tempo para descansar, ao menos precisam estar alimentados. Nossas reservas devem ser possivelmente suficientes para alimentar a todos, mas vão se esgotar numa única refeição. Eu sei disso. Não se preocupe com esse detalhe agora, apenas faça o que eu disse. Leve os homens e alimente-os. Não se esqueça de agradecer em meu nome. Ah, já ia me esquecendo. Veja se Hamar está com eles. Se estiver, leve-o ao meu gabinete assim que terminar de cumprir minhas ordens. Temos muito o que conversar. Hamar? Estes são os aldeões da Vila do Fogo. Isso explica por que os batedores do sul demoraram tanto a voltar. O senhor sempre com suas pequenas surpresas, não é, mestre Zairon? É por isso que eu gosto de servi-lo. Disse Sironiel em meio a risos de satisfação.
O jovem general se ocupou então das ordens de seu mestre. Depois de receber os muito bem-vindos reforços, foi até Ianor. Lá chegando, viu que este já estava, havia muito tempo, separando os suprimentos para os guerreiros. As reservas de Zairon consistiam basicamente num cereal chamado Kiaham, bastante comum na Terra das Sombras. Trazido do continente 1000 anos antes pelos Norgam, crescia bem em regiões alagadiças e adaptava-se a uma variedade de climas, inclusive ao daquela grande e fria ilha. Geralmente era cozido, e com ele se preparava uma variedade de pratos. Além de ser durável, podia ser ingerido cru, depois de refinado. Estas características eram especialmente interessantes durante as guerras. Daí o incentivo que historicamente os imperadores deram para o seu cultivo. Ianor, vejo que já está bastante adiantado. Disse Sironiel. Mestre Zairon me avisou logo de manhã para que separasse as reservas a ser utilizadas. Mas acho que afinal não há muito o que separar. Há bem mais gente do que o previsto. Não sei nem se nossas reservas serão suficientes. O mestre disse para não nos preocuparmos com isso. Se eu o conheço bem, ele tem algum plano na cabeça. Ou então acha que todos vão morrer na batalha e mortos não precisam comer. Não diga isso, Ianor. Desculpe-me, senhor. É que nunca estive numa batalha antes. Estou com medo. Após deixar Ianor, foi até as tropas que já formavam uma fila para receber o alimento. Não demorou a encontrar o velho Hamar, que também estava à espera. Hamar, aí está você. Sironiel, meu amigo. É justamente com você que gostaria de falar. O jovem cavaleiro que vocês mandaram à cidade hoje pela manhã não nos explicou coisa alguma, a não ser o básico. Você sabe da situação do adversário, do seu número, da previsão para a batalha, do nosso plano de defesa? Quantas perguntas? Bem, para ser sincero, eu sei muito pouco dessas coisas. Mas mestre Zairon pediu para chamá-lo. Ele o informará sobre tudo pessoalmente. Está certo. Podemos ir agora se você quiser. Muito bem, e obrigado por terem vindo, Hamar. Nós estávamos numa situação muito difícil antes de vocês chegarem. Vamos apenas torcer para que nós, simples aldeões, possamos fazer alguma diferença contra os cavaleiros de Telozai. Os dois seguiram para a mansão dos Filhos do Fogo. O sol já começava a se pôr no horizonte. No caminho, partilharam poucas palavras. Ambos estavam apreensivos, embora Sironiel tentasse transparecer confiança. O som de seus passos quebrava o silêncio que dominava a morada de Zairon. Subiram a escada rapidamente, mas os momentos que os separavam do encontro com o seu mestre pareciam eternos. Quando finalmente chegaram ao cômodo em que o Filho do Fogo por tantos anos trabalhara, lá o encontraram acompanhado de sua mulher. Mestre, o senhor quer que voltemos mais tarde? Indagou Hamar. Não, Hamar. Chegou a hora de decidirmos o futuro da Terra do Fogo e desta ilha também. Por isso, pedi que Liana estivesse presente. Chamei Mestre Dion, mas ele se recusou a vir. Está ao lado da neta, a qual, pelo que parece, está piorando. Portanto, somos só nós. O tempo urge. Peço que me ajudem o melhor que puderem, porque o fardo é pesado demais para uma só pessoa. Nós estamos ao seu lado. Disse Liana. Partilhe conosco as suas ideias. É uma honra participar de tão importante momento. Falou Hamar. Não é você que está em dívida comigo, mas eu com você, Hamar. Obrigado por terem atendido ao meu chamado tão prontamente. Não esperava que viessem tantos, pois foi um pedido de ajuda, não uma ordem. Todos os homens vieram com prazer. Poucos são aqueles cuja vida não melhorou nos anos de seu governo. Viemos por gratidão, sim, mas também estamos aqui por interesse próprio. Não queremos a volta dos velhos tempos e estamos dispostos a lutar por isso. Eu agradeço sinceramente. Mestre, o senhor tem algo a nos falar? Indagou Sironiel. Sim, tenho. Mas antes quero fazer uma pergunta a Hamar. Vocês viram um exército indo para a cidade, ao sul? Bem, senhor. Até o momento em que saímos da cidade. Depois que as mulheres e as crianças fugiram com a caravana para a planície meridional, não havíamos visto ninguém. Então vocês mandaram as mulheres e as crianças pela caravana?
como eu havia sugerido? Sim, nós o fizemos. Fico satisfeito. Devo dizer, porém, mestre, que alguns entre nós ficaram temerosos em fazê-lo. Foi muito difícil nos separarmos deles. Eu compreendo, mas tente entender que não havia muita escolha. Seria inviável trazê-los com os homens. Isto só os colocaria sob um risco ainda maior. Também não poderiam tê-los simplesmente deixado na cidade, o que seria quase uma sentença de morte, pelo menos para os alguianos. Mandando-os com a caravana, eles podem chegar à planície do sul em segurança. O inimigo não tem como saber para onde eles foram, e ainda que isto possa ser deduzido, a caravana já tem uma vantagem grande sobre o exército adversário. Se eles conseguirem atravessar as montanhas, o inimigo não irá ao seu encalço. O alvo deles está aqui. Compreendo. Parece razoável, ainda que não seja uma boa solução. Ponderou Lyanna. Concordo. Simplesmente não consegui pensar em nada melhor. O senhor está certo, como sempre. Tempos difíceis exigem sacrifícios à altura. Mas voltando ao assunto do exército, depois que nós mandamos mulheres e crianças e deixamos a vila, nossos cavaleiros voltaram e noticiaram ter visto muitos guerreiros, talvez mais de 10.000, vindo em nossa direção. Deveriam, segundo nos disseram, chegar à Vila do Fogo aproximadamente ao anoitecer. Mestre, isto quer dizer que eles estão bem longe daqui. Se o inimigo pretende atacar com todas as suas forças, não poderá fazê-lo antes de amanhã, Disse Sironiel. Isso é verdade. Mas a questão é, pretendem fazer um ataque conjunto? Lyanna tem razão. Eles não precisam disso. Podem nos destruir com a coluna central apenas. Mesmo com os nossos reforços, não poderíamos vencê-los. Não temos como saber ao certo, mas se eu tivesse de apostar, diria que eles não vão esperar. Vão nos atacar assim que puderem. Então, se não podemos enfrentá-los, só nos resta fugir. Falou o sempre pragmático Hamar. É verdade, mas antes nem isso podíamos fazer. Por certo, continua não sendo viável ir para o oeste, para o sul ou para o norte. Isso seria muito arriscado. Se eu conheço bem o Larcon, já existem algumas tropas até mesmo no leste, só que não acredito que estejam em grande número. Simplesmente não tiveram tempo de deslocar a infantaria para cobrir o leste. Então parece óbvio. Temos de fugir para o leste já. Compreendo. Agora, com os reforços que eu trouxe, poderemos lidar com as tropas que eventualmente encontrarmos no leste, o que de outra forma não seria possível. Falou Hamar. Zairon assentiu com a cabeça. Você sempre teve um raciocínio rápido, velho amigo. Disse o filho do fogo. Eu simplesmente não estava disposto a correr o risco se tivesse outra saída. Nesse jogo, a precipitação é fatal. Pelo menos para o nosso lado. Um momento, mestre. Interrompeu Sironiel. Com todo respeito, não há nada no leste a não ser as Failan, e nós não podemos escalá-las. Teríamos de contorná-las, e isso nos levaria inevitavelmente ao deserto de pedra, ou seja, para o norte. Não seria mais lógico irmos logo para o norte tentando evitar o inimigo? Se conseguíssemos, isso nos pouparia tempo. Tempo. Esta é a palavra-chave dessa guerra. Disse Zairon com um tom grave. Mas não precisamos poupá-lo. Nós precisamos ganhá-lo. Nós temos mais recursos e mais aliados. Se levarmos em conta os nossos aliados no continente, o poder do nosso lado é maior, mesmo com a Terra do Fogo conquistada. Precisamos de tempo para que a notícia do ataque chegue aos nossos aliados e ao nosso exército ao sul. Eu já mandei mensageiros na caravana e se eles conseguirem levar a mensagem, aí sim teremos reforços e poderemos contra-atacar. Temos de evitar riscos. Zairon está certo. Falou Lyanna. Enquanto permanecermos aqui, nós estamos como ratos em uma ratoeira. Mas, se fugirmos, poderemos ter tempo para pensar no próximo passo. Nós iremos para nossas minas nas Blylan. Eu venho guardando lá uma boa quantidade de suprimentos, bem mais que o suficiente para os mineiros. Na região das minas, nós poderemos nos esconder e pensar no que fazer. Lá sim temos uma fortificação da época da escravatura, que não é muito grande nem muito forte, é verdade. Mas como sabem, ela fica no topo de uma alta colina, de onde poderemos nos defender mais eficientemente.
Além disso, há mais de 1000 mineiros que podem reforçar nosso contingente. Um bom estoque de armas e o terreno sinuoso é ruim para a cavalaria inimiga. Então, acho que está decidido. Devemos partir o quanto antes. Os homens precisam apenas de 1 hora de descanso, para ao menos todos terem tempo de se alimentar. Pois que assim seja, daqui a 1 hora partiremos, mas nem um momento depois. Falou Zairon. A noite será nosso escudo. Avisem a todos, cada instante que permanecemos aqui diminui nossas chances de sucesso. Todos saíram em silêncio, deixando o filho do fogo a sós com sua esposa. Lyanna percebeu que o marido continuava sério. Zairon, o que foi? Agora a decisão já está tomada, mas percebo que você está sério, apreensivo. Há alguma coisa errada? Como se eu não tivesse motivos para permanecer sério. O risco que corremos é muito grande. Se eles nos encontrarem antes de chegarmos às Blylan, teremos poucas chances de êxito. Estou bem ciente disso, mas é outra coisa que o incomoda. Não tente me enganar. Eu o conheço muito bem. Bem, você tem razão. Há realmente outra coisa me incomodando. Eu não sei explicar, é um sentimento. Há algo errado com o plano? Não, é que está tudo previsível demais. Eles poderiam prever nossa fuga para o leste e, mesmo assim, não parecem ter feito nada para impedi-la. Não fizeram? Provavelmente fizeram sim. Não o suficiente porque não tiveram tempo, como você mesmo disse. Não importa. Não há nada melhor que possamos fazer nessas circunstâncias. Se ao menos o general Daron estivesse no comando, poderíamos suborná-lo. Como você sabe que ele não está? Foi no interrogatório de hoje pela manhã. O prisioneiro não sabia com certeza, mas se o que ele disse estiver certo... O que foi que ele disse? Não se preocupe com isso agora. Lyanna, faça-me um favor. Explique nosso plano para Mestre Dion e leve o mago e as crianças para a carruagem. Eu preciso ficar um pouco sozinho. Está certo. Eu vou. Lyanna, então, deixou o marido na companhia de seus pensamentos e atravessou o longo corredor do 2º andar de sua casa pela última vez. Foi ao encontro dos filhos. Tairon estava em seus aposentos. Instruiu-o para que se preparasse. O menino havia se recuperado da noite anterior e parecia o único naquela casa que ainda conseguia sorrir com sinceridade. O manto de sua inocência infantil o protegia da seriedade dos fatos. Para ele, de certa forma, era como se tudo fosse uma grande aventura. Foi, em seguida, ao encontro de Hairon. Ele também estava em seu quarto, mas ao contrário do irmão, triste era seu semblante. Hairon, filho, seu pai decidiu. Nós vamos fugir. Prepare-se. Fugir? Disse o rapaz sem entender as palavras, como se elas viessem de um mundo distante. Como o pai estava mergulhado em seus pensamentos. Isso mesmo, filho. Nós vamos para as minas. Agora? Disse Hairon, como que despertando. Daqui a pouco. Vou avisar Mestre Dion. Deixe-me avisá-lo. Ele está muito triste com a situação de Lísia. Eu sei, filho. Se ela está tão mal quanto eu imagino, vai ser difícil convencê-lo a fugir. Percebi que um grande desânimo tomou conta dele. Talvez seja mesmo melhor que você vá informá-lo. Vou me preparar para partir. Separei algumas roupas para todos. Já esperava este desenlace. Vou pegá-las e encontro com você na carruagem. Lyanna, então, deixou Hairon sozinho e foi cuidar dos preparativos. O que ela não sabia é que o rapaz estava tão desanimado quanto o velho mago. Sentia-se cansado, desgastado e deprimido. Foi difícil para ele encontrar forças para se levantar. Sua vontade era ficar ali, perto da janela, contemplando a paisagem ondulada das verdes colinas e ouvindo o sopro suave do vento. Era um mundo calmo, tranquilo o que ele observava. Sonhava em evadir-se das atribulações terrenas, em libertar-se dos sofrimentos da vida. Mas isso não era possível, e Hairon, no fundo, sabia. Por isso, levantou-se e foi ao encontro do velho mago.